Imagina isto: a primeiríssima coluna de conselhos sobre relacionamentos da história não estava no Instagram nem no TikTok e definitivamente não estava em algum livro de autoajuda da livraria. Estava na Bíblia, e em vez de citações de amor polidas e filtros bonitos, é crua, complicada e brutalmente honesta. A Bíblia não esconde os fracassos, expõe-nos. Deixa-me perguntar-te: alguma vez sentiste que estragaste tudo no amor, no casamento ou até numa amizade íntima? Talvez tenhas confiado na pessoa errada. Talvez tenhas dito algo que não pudeste retirar. Talvez tenhas perseguido a relação errada e tenhas pago por isso. Bem, não estás sozinho, porque do Gênesis ao Apocalipse, o povo de Deus cometeu todos os erros de relacionamento que podes imaginar. E a Bíblia registra-os, não para os envergonhar, mas para que possamos aprender. E aqui está a parte fascinante. Deus não eliminou esses fracassos. Ele deixou Adão a culpar Eva, David a apaixonar-se por Batseba, Sansão a perder a sua força por causa de Dalila e Judas a trair Jesus. Tudo ali mesmo nas páginas. Por quê? Porque os relacionamentos são importantes para Deus. E a forma como falhamos neles ensina-nos sobre confiança, integridade, fidelidade, perdão e, finalmente, o quanto precisamos dele. Então, hoje, vamos mergulhar em todos os erros de relacionamento na Bíblia explicados. E aviso-te, vai ser real. Esquece as histórias de amor perfeitas. Esta é a versão sem filtro. E talvez, só talvez, encontrarás a tua própria história escondida na deles. Vamos voltar atrás no tempo, até ao jardim. Adão e Eva, o primeiro casal. Pensaríamos que o primeiro casamento da história da humanidade seria impecável, certo? Ambiente perfeito, sem contas para pagar, sem sogros, sem engarrafamentos, apenas eles, a criação e Deus. Mas mesmo no paraíso, conseguiram estragar tudo. Eis o que aconteceu. Deus deu-lhes um limite. Não comam daquela árvore. E o que fizeram eles? Exatamente isso. Eva pegou no fruto. Adão seguiu. E quando Deus lhes perguntou o que tinha acontecido, nenhum deles assumiu a culpa. Eva culpou a serpente. Adão culpou Eva. A culpa não é minha, é dela. É o jogo da culpa mais antigo do mundo. Pensa nisto. Quantos argumentos em relacionamentos ainda soam assim hoje? Se tu não tivesses feito isto, eu não teria feito aquilo. Em vez de assumirmos e dizermos, eu errei, apontamos dedos. E o que aconteceu no Éden, ainda acontece nos nossos casamentos, nas nossas amizades, até nas nossas famílias. A confiança começa a quebrar quando a honestidade desaparece. A lição aqui, a responsabilidade é a cola. O primeiro casal ensina-nos que nenhum relacionamento pode sobreviver muito tempo se a culpa substitui a honestidade. Imagina se Adão tivesse dito, Deus, eu errei, não liderei, falhei. Ou se Eva tivesse dito, sim, escolhi mal. A história poderia ter sido diferente. Então, e nós, quando somos apanhados no fracasso, assumimos-lo ou passamos a culpa. A história de Adão e Eva não é apenas sobre o fruto, é sobre a rapidez com que a confiança morre quando a confissão não acontece e mostra-nos que, mesmo nos relacionamentos mais próximos, a integridade importa mais do que as aparências. Agora, avancemos alguns capítulos para uma das histórias de amor mais dramáticas que deu errado. Sansão e Dálila, este é o tipo de relacionamento que partiria a internet se acontecesse hoje, porque tem de tudo: atração, engano, traição, e um homem que literalmente perdeu a sua força porque confiou na pessoa errada. Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Tinha uma força sobrenatural que o tornava imparável. Mas o que está a questão? A sua fraqueza não era física, era emocional. Ele continuava a apaixonar-se por mulheres que não partilhavam os seus valores. E Dalila? Ela era a armadilha final. Os filisteus pagaram-lhe para descobrir o segredo do poder de Sansão.
E em vez de perceber o que estava a acontecer, Sansão permaneceu cego ao perigo, até ser tarde demais. Imagina a cena. Dalila continua a importuná-lo, perguntando sobre o segredo da sua força. 3 vezes ele mente para ela, e 3 vezes ela o trai. Pensarias que ele entenderia a indireta, certo? Mas o amor, ou talvez a luxúria, pode nublar o julgamento. Finalmente ele cede, fala-lhe do seu cabelo, e numa noite a sua força, a sua liberdade e o seu destino são todos cortados. Qual é a lição principal? Paixão sem sabedoria é uma receita para a destruição. Não basta seguir o coração, se o teu coração não estiver ancorado na verdade. Sansão mostra-nos que quando a atração é mais alta que o discernimento, o desastre não está longe. Então, deixa-me perguntar, quem tem o teu ouvido? Quem continuas a deixar aproximar, mesmo que as suas ações provem que não se importam com a tua vocação? A história de Sansão é um aviso de que o relacionamento errado pode custar-te tudo, a tua paz, o teu propósito, até o teu futuro. E depois, há David e Batseba, a história que se lê como uma manchete arrancada diretamente de uma revista de escândalos. David não era apenas alguém, era o rei, o homem segundo o coração de Deus. Tinha riqueza, poder e um palácio inteiro cheio de bênçãos. Mas uma noite descuidada mudou tudo. Eis como aconteceu. Enquanto o seu exército estava na guerra, David ficou para trás. Ele olhou do seu terraço e viu Batseba a banhar-se. Em vez de se afastar, ele demorou-se. O desejo transformou-se em ação. Ele mandou chamá-la, deitou-se com ela, e quando ela engravidou, ele tentou encobrir a situação manipulando o seu marido Urias. E quando isso não funcionou, David arranjou para que Urias morresse em batalha. Um olhar lascivo evoluiu para adultério, mentiras e assassinato. Este não foi apenas um erro privado. Despedaçou a sua família e o seu reino. A sua casa nunca mais foi a mesma. As vidas dos seus filhos foram marcadas por rebelião e tragédia. As consequências de uma noite duraram gerações. Então, qual é a lição aqui? O pecado nos relacionamentos raramente permanece pequeno. O que começa como apenas olhar ou apenas uma escolha pode transformar-se numa bola de neve de devastação. O fracasso de David mostra-nos o perigo de deixar o desejo descontrolado, mas também nos mostra algo mais. A misericórdia de Deus é maior que os nossos piores erros. O Salmo 51 é o clamor de arrependimento de David, um lembrete de que, mesmo nas ruínas de relacionamentos quebrados, o perdão é possível. Talvez já tenhas estado lá. Fizeste uma escolha de que te arrependes, feriste alguém que amas ou destruíste a confiança que pensavas ser inabalável. A história de David lembra-nos que, sim, o pecado deixa cicatrizes, mas a graça ainda está disponível. A questão é, vamos confessar e procurar restauração? Ou vamos continuar a encobrir como David tentou fazer? Agora vamos falar sobre Salomão, o homem mais sábio que já viveu, mas de alguma forma, um dos mais tolos quando se tratava de relacionamentos. Este homem tinha tudo: sabedoria, riqueza, influência. Pessoas viajavam de todo o mundo só para o ouvir falar. Mas quando se tratava de amor, o coração de Salomão estava dividido. A Bíblia diz que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Isso não é um erro de digitação. 1000 mulheres ligadas a ele. À primeira vista, pode parecer uma demonstração de poder ou status, mas na realidade foi um desastre. Por quê? Porque muitos desses casamentos não estavam enraizados no amor ou na fé. Eram alianças políticas com nações estrangeiras. E essas esposas estrangeiras trouxeram consigo deuses estrangeiros. Lentamente, o coração de Salomão se desviou. Eis a tragédia. O homem que uma vez construiu o templo do Senhor também construiu altares para ídolos. Ele passou de adorar apenas Yahvé para tentar agradar a todos ao seu redor.
A sua vida amorosa tornou-se a própria coisa que o afastou do Deus, que lhe deu sabedoria em primeiro lugar. Qual é a lição? Quantidade nunca substitui qualidade. Podes estar rodeado de pessoas e ainda assim estar vazio, se o teu coração não estiver ancorado no lugar certo. A queda de Salomão mostra-nos que perseguir cada desejo, cada aventura, cada compromisso, deixa-te espiritualmente falido. E aqui está o ponto crucial. Salomão escreveu algumas das mais belas sabedorias sobre o amor no Cântico dos Cânticos e nos Provérbios, mas a sua própria história tornou-se um rótulo de aviso. Não deixes que o amor pelas pessoas te leve a esquecer o amor por Deus. Então, deixa-me perguntar-te: os teus relacionamentos estão a aproximar-te de Deus ou silenciosamente a afastar-te? Porque assim como Salomão, podes perder o relacionamento mais importante de todos, não por uma queda súbita, mas por um lento desvio. Agora passamos para o Novo Testamento, onde encontramos um casal cujos nomes são para sempre lembrados por uma coisa: engano. Ananias e Safira. A sua história em Atos 5 é curta, mas inesquecível. Eis a cena. A igreja primitiva estava cheia de fervor, repleta de generosidade, unidade e fé radical. As pessoas estavam a vender as suas propriedades e a doar os lucros para ajudar os necessitados. Ananias e Safira queriam o reconhecimento, mas não o sacrifício. Então venderam um pedaço de terra, guardaram parte do dinheiro para si, mas fingiram dar o valor total. Por fora, parecia que eram generosos. Por dentro, era uma mentira. E ambos concordaram com isso. Em vez de construírem o seu casamento sobre a verdade, construíram-no sobre a conspiração. E quando Pedro os confrontou, cada um deles reforçou a mentira. O resultado? Ambos caíram mortos na hora. É um dos mais duros alertas nas Escrituras. Deus leva a integridade a sério, especialmente em relacionamentos destinados a refletir ele. Um casamento unido no engano não é um casamento de todo, é uma parceria na destruição. Então, o que aprendemos aqui? A honestidade não é opcional. Os relacionamentos, seja no casamento, na amizade ou na comunidade de fé, colapsam quando a verdade é trocada por aparências. Ananias e Safira lembram-nos que segredos podem matar a confiança, e sem confiança, o amor não pode sobreviver. Talvez já tenhas visto isto acontecer na vida real. Casais que parecem perfeitos por fora, mas estão a desmoronar por dentro. Amizades construídas sobre conveniência em vez de honestidade. Igrejas onde a imagem importa mais que a verdade. A história deles impulsiona-nos a perguntar: estamos a ser reais com as pessoas mais próximas de nós? Vamos mudar para um dos erros de relacionamento mais negligenciados na Bíblia: a mulher de Jó. Jó é famoso pelo seu sofrimento, por manter a fé quando tudo lhe foi tirado. Mas escondida na sua sábia história está uma única frase da sua mulher que revela o peso que as palavras podem carregar. Em Jó 2:9, depois de perderem a sua riqueza, os seus filhos e a saúde de Jó, a sua mulher diz: ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Imagina esse momento. Jó está coberto de chagas, sentado em cinzas, raspando a pele com um caco de cerâmica. E a única pessoa que deveria ter sido a sua encorajadora profere palavras que cortam mais fundo que a sua dor. Eis a questão. Podemos entendê-la. Ela também estava de luto. Perdeu tudo também. Mas em vez de ficar ao lado de Jó, ela deixou o seu desespero extravasar de uma forma que o empurrou ainda mais para baixo. E suas palavras não curaram, elas feriram. E essa é a lição. Nos relacionamentos, as palavras podem ser armas ou remédio. Uma frase descuidada, uma crítica sarcástica ou um desabafo sem esperança podem fraturar a confiança e esmagar espíritos. Mas palavras de encorajamento podem fazer o oposto. Podem apoiar alguém quando o mundo está a desmoronar-se.
Pensa nos teus próprios relacionamentos. E se a diferença entre alguém aguentar ou desistir for as palavras que escolhes proferir? A mulher de Jó lembra-nos que, mesmo nos nossos momentos mais baixos, a forma como falamos com aqueles que amamos importa mais do que percebemos. Agora chegamos a um dos falhanços de relacionamento mais dolorosos de todas as Escrituras: Judas e Jesus. Esta não é uma história de casamento ou de família, é uma história de amizade. E às vezes, a traição de um amigo dói ainda mais do que o fracasso no romance. Judas não era um estranho, não era um forasteiro qualquer. Era um dos 12. Ele andou com Jesus por 3 anos, viu milagres em primeira mão, partilhou refeições, riu à volta da fogueira. Jesus até lavou os seus pés. Imagina isso, estar tão perto do Filho de Deus apenas para trocá-lo por 30 moedas de prata. Em Lucas 22, a traição atinge o seu auge. Judas não apenas aponta Jesus à distância, ele aproxima-se e saúda-o com um beijo, um símbolo de intimidade transformado numa arma de traição. É por isso que corta tão fundo. A traição sempre vem de alguém próximo o suficiente para te ferir. Então, o que tiramos de Judas é um aviso sobre motivos descontrolados: ganância, orgulho, desilusão. Eles podem corroer a lealdade até que a amizade não seja mais do que uma transação. Judas ensina-nos que podes estar próximo de Jesus fisicamente e ainda longe dele espiritualmente. Mas aqui está o lado esperançoso. Jesus sabia que Judas o trairia e ainda assim chamou-o de amigo. Isso mostra-nos algo poderoso. A nossa identidade não é definida por como os outros nos tratam, mas por como Deus nos ama. E mesmo quando as pessoas nos falham, a fidelidade de Deus nunca falha. Então, talvez já tenhas sido traído por um amigo, um parceiro, alguém em quem confiaste. Judas lembra-nos que a traição é real, mas não é o fim da história. Porque mesmo através da traição, o plano de Deus para a redenção avançou. Então, o que todas estas histórias nos mostram? Desde Adão e Eva a passar a culpa, a Sansão cego pelo desejo, a David a perseguir Batseba, Salomão a afogar-se em demasiados amores, Ananias e Safira a mentirem juntos, a mulher de Jó a ferir com as suas palavras e Judas a trair com um beijo. Um tema liga tudo. Os relacionamentos desmoronam quando se desviam da verdade de Deus. A Bíblia não o adoça, não esconde os fracassos de heróis nem a fraqueza de líderes. Em vez disso, mostra-nos a realidade crua. Mesmo os mais fiéis podem tropeçar no amor, na amizade ou na família, mas escondida em cada falha há uma lição. A honestidade constrói confiança, a integridade protege a intimidade, as palavras têm peso, a paixão sem sabedoria destrói. E a lealdade, verdadeira lealdade, flui de um coração ancorado em Deus. Aqui está a boa notícia. A Bíblia não é apenas um registro de erros, é uma história de redenção. Para cada relacionamento quebrado, há um convite à restauração. David encontrou perdão, Jó encontrou novas bênçãos, Pedro, que negou Jesus, encontrou graça e foi restaurado. Deus não apenas aponta as nossas falhas, Ele oferece-nos cura. Então talvez hoje te vejas nestas histórias. Talvez tenhas culpado em vez de assumir a tua parte. Talvez tenhas deixado o desejo assumir o controlo. Talvez as tuas palavras tenham ferido alguém que amas. Ou talvez tenhas estado do outro lado, traído, ferido ou abandonado. A verdade é que nenhum de nós está além da reparação quando trazemos os nossos relacionamentos a Deus. Se este vídeo mexeu contigo, não deixes que pare aqui. Deixa um comentário com a história bíblica de relacionamento que mais te impactou. Adoraria lê-lo. Partilha isto com alguém que esteja a passar por um relacionamento difícil agora. E não te esqueças de gostar e subscrever, porque teremos mais análises aprofundadas das Escrituras a caminho. No final do dia, a mensagem é simples.
Os nossos relacionamentos podem falhar, mas o amor de Deus nunca falha.